O Xará e o Ender, na hora que vocês quiserem corrigir, vocês me falam, tá? Beleza. Por mim, já pode corrigir, não sei pelo Endo. Por mim também pode. Pode? Então, beleza. Pode. Então, vamos começar. Então, gente, vamos lá. Questão número 1. Um importante parâmetro físico a ser estudado em mecânica dos solos está ligado à obtenção da resistência ao cisalhamento. Do quê? Do solo, né? Resistência ao cisalhamento do solo. Em virtude de as rupturas do solo ocorrerem quase sempre devido ao seu cisalhamento, ou seja, eu tenho uma parcela, né, de solo, e aí o rompimento vai ocorrer nesse sentido, né, no sentido do cisalhamento. E aí a gente tem, por exemplo, né, a gente tem aqui um deslizamento de terra. Então, esse talude, ele estaria, né, dessa forma, depois de rompido, ele estaria dessa forma, né? A parcela de solo aqui. Então, por isso que a gente fala do rompimento em cisalhamento, porque é na direção do corte. As principais propriedades que devem ser consideradas na obtenção da resistência ao cisalhamento são gradiente hidráulico e umidade ótima? Não. Gradiente hidráulico ele está associado às forças de percolação do solo, ou seja, qual vai ser a velocidade de percolação de um determinado líquido, né, ou propriamente a água no solo. Umidade ótima ela tem a ver lá com a compactação, lembrando de mecânica do solo 1. Limite de liquidez e limite de plasticidade? Também não. Tanto o limite de liquidez quanto o limite de plasticidade eles estão mais ligados também à compactação dos solos. Massa específica e CBR, mais uma coisa que está ligada à compactação. CBR a gente vai ver na próxima aula de estradas. O que é esse CBR? Que eu falei para vocês que também pode ser chamado de ISC, que é o Índice de Suporte Califórnia. Então a gente tem aí coesão e ângulo de atrito? Exatamente. Então a coesão e o ângulo de atrito são as duas propriedades, né, que são consideradas quando a gente quer obter a resistência ao cisalhamento do solo. Tá joia? Então a 1 é a letra D. Considerando os conceitos de mecânica dos solos, analise as assertivas abaixo. A resistência ao cisalhamento de um solo pode ser definida como a tensão de cisalhamento sobre o plano de ruptura, né, o plano de corte? Sim, eu acabei de desenhar aqui para vocês. É o plano de ruptura na ruptura. Então, a gente tem aqui, né, um corte, então ele vai se romper exatamente no corte. É isso que essa questão está falando. A estabilidade de taludes, aterros, cortes e barragens, empuxos de terra sobre paredes, etc., capacidade de carga de sapatas, estacas, não estão relacionados à resistência ao cisalhamento do solo. Claro que não, né, gente? Isso tudo está intimamente ligado à resistência ao cisalhamento do solo. A gente precisa saber se o solo vai se romper se a gente for tratar dessas obras de terra. A resistência ao cisalhamento do solo se compõe basicamente de duas componentes, a coesão e o atrito entre as partículas. Corretíssimo.
Então, a gente tem certo aí a 1 e a 3. Então, vai ser a letra C, tá? Apenas 1 e a 3 estão corretas. A número 2 está errada. Então, 2 vai ser a letra C. O número 3, a resistência ao cisalhamento de uma massa de solo é a resistência interna por área unitária que a massa do solo pode oferecer. Ok, tá certo. No que diz respeito à resistência ao cisalhamento dos solos, assinale a alternativa falsa. Então vamos lá. A envoltória de ruptura é uma linha curva. Para a maioria dos problemas das mecânicas dos solos, é suficiente aproximar a tensão de cisalhamento no plano de ruptura para uma função linear da tensão normal. Gente, essa questão, essa afirmativa está correta. Quando a gente vai trabalhar lá com o círculo de Mohr, isso a gente vai ver na próxima aula. Então, a gente vai ter lá os círculos, a gente vai fazer os círculos. Então, a tendência é que a resistência ela tenha um formato meio curvo. Só que a gente aproxima, tá, esse formato fazendo uma função linear. Então, a gente vai por aproximação. Então, ela é curva e a gente aproxima com uma função linear. Então, aqui está certinho. Seria como se fosse uma derivada? Exatamente, porque a gente vai ver o quê? A gente vai ver aonde toca, né, a tangente. Então, é como se fosse isso mesmo. Aí a gente vai gerar sempre uma função de reta, tá bom? Uma equação de reta. Então, letra B. A confiabilidade dos resultados dos ensaios de cisalhamento direto pode ser questionada porque não se permite que o solo rompa ao longo do plano menos resistente, pois ele é forçado a romper ao longo do plano de separação da caixa. Tá certo também. Lembra que eu mostrei para vocês o ensaio de cisalhamento? Então, o solo, aquele que faz esse movimento aqui, então o solo ele vai romper de forma igual. Então, a gente não consegue ver o lugar mais fraco do solo. A gente só consegue ver onde rompe tudo de uma vez. No ensaio triaxial adensado não drenado, as tensões principais, efetiva e total, são as mesmas. Não. Quando a gente tem aqui o ensaio triaxial, que é aquele que eu mostrei para vocês, que tem a tensão 1, que tem a tensão 1 e a tensão 3, que é a tensão de confinamento, a gente vai ter as tensões efetivas, tá? Que são as tensões de dentro do solo, as tensões totais, e a gente vai ter a poropressão. Porque, olha só, o material está não drenado. Se ele não está drenado, ele tem água no seu interior. Se ele tem água em seu interior, ele também vai ter poropressão. Então, a gente vai definir o quê? Que a tensão total vai ser igual à tensão efetiva mais poropressão. Se a poropressão fosse zero, aí sim a gente teria tensão total igual a tensão efetiva, que seria o caso dessa afirmativa. Mas como a gente tem água dentro da amostra, a gente não pode considerar que a poropressão é zero. Então, essa aqui, ela está errada. Vamos ver as outras. No ensaio triaxial densado drenado, o corpo de prova é submetido primeiro a uma pressão de confinamento toda sua volta por compressão do fluido. Sim, ele vai ser tanto drenado quanto não drenado, vai ter essa tensão 3. A diferença é que no ensaio drenado, quando o corpo de prova estiver drenado, a tensão total vai ser igual à tensão efetiva. Quando ele estiver não drenado, ainda vai haver uma parcela de poropressão. Então, a gente tem aí como incorreta a letra C, tá? Número 3, incorreta é a letra C. Julgue os próximos itens a respeito dos solos. A resistência ao cisalhamento de um solo independe da pressão da água presente nos seus poros. Já está errado, né, gente? A gente vem falando isso desde o início de Mecânica dos Solos 1, que a água influencia diretamente a resistência do solo. Quanto mais água, mais as partículas vão ficar mais afastadas, esse solo vai ter menos resistência. Então, nem preciso ler o resto. É a letra B.
uma vez que a resistência ao cisalhamento da água é desprezível. Não tem nada a ver. Bom, a resistência ao cisalhamento de um solo, o que é? Inversamente proporcional ao valor do seu ângulo de atrito? Não. Porque a equação é tensão de cisalhamento é coesão mais tangente do ângulo. Então, a gente não tem nenhuma uma fração aqui, nada sobre nada, né? A gente não tem nenhum denominador. Então, não tem nada a ver isso aqui. Diretamente proporcional ao valor do seu ângulo? Também não, porque a gente não tem nenhuma multiplicação. Igual ao valor da sua coesão quando o ângulo de atrito for nulo? Então, se eu tiver ângulo de atrito zero, a minha tensão vai ser igual à coesão, porque a outra parcela vai ser zerada. Essa aqui está certa. Igual ao valor da sua coesão quando o ângulo de atrito é igual a 90 graus? Não, porque tangente de 90 é inexistente. Não é isso, gente? Ou eu estou falando besteira? É isso mesmo, senhor. Tangente de 90 não existe, né? É hora que dá uns brancos. Então, também não tem nada a ver. Independente do seu ângulo de atrito interno. Claro que não. Eu preciso sempre saber qual é o ângulo de atrito interno para eu definir a tensão de cisalhamento. Então, a gente tem aí a correta, vai ser a letra C. Questão número 6. A resistência ao cisalhamento de um solo é, usualmente, determinada no laboratório por um dos seguintes ensaios. Cisalhamento direto, sim, é aquele da caixa, né, que faz esse movimento. Compressão triaxial, sim, que é aquele que gera tensão sigma 1 e sigma 3. E compressão simples, que é aquele primeiro que eu mostrei, que tem só a sigma 1. Também está correto. Então, todos os itens aqui estão corretos. Então, a número 6 é a letra E. Tudo bem até aí? Bom, questão número 7, pode-se obter in situ. O que é in situ, gente? É no local, né? No local da obra. Pode-se obter in situ a resistência ao cisalhamento de solos coesivos no ensaio. Auscultação, geofísico, prova de carga, a gente vai estar ligado, a gente vai falar sobre isso em fundações, tá? É um ensaio que a gente verifica as estacas pré-moldadas, mas também não vai ser o caso. Também tem nada a ver com bombeamento. Então a gente vai ter palheta ou vaniteste, que é aquele ensaio que eu mostrei para vocês. Você vai lá no campo com aquela maquininha, coloca o solo e faz aquele teste lá. Então, o número 7 é a letra C. A número 8, né, eu já estava explicando para o Xará. Então é o seguinte, gente, a gente tem aí a resistência ao cisalhamento de um solo é dado pela seguinte expressão. Então, esse valor de 2,5 aqui, ó, é a coesão, é dado em kPa. E esse valor aqui é a tangente do ângulo de atrito. Tanto tensão de cisalhamento quanto a tensão de compressão são desconhecidas nesse caso. É como se eu estivesse falando isso aqui, ó. Y é igual a AX, né? O A vai ser o 0,5773 AX, mais o B vai ser o 2,5. Então, isso aqui é como se fosse uma equação de reta. Então, eu vou ter que pegar esse 0,5773 e fazer um tangente a menos 1 desse valor. Aí eu vou achar o ângulo de atrito, que nesse caso aqui vai ser 30 graus. Oi. Senhor, eu sei que não está, você falou que não precisa muito esquentar com a parte matemática, mas vamos supor que eu queira isolar y sobre x aí. Como que eu faria? Não, você não tem como fazer isso. Isso aqui, Xará, é uma equação de reta, ó. Você tem o valor de y e você tem o valor de x. Você tem que obedecer essa equação, essa função. E aí você tem aqui 2,5, tá? Ó, aí você tem essa reta. O que é o 2,5? 2,5 é origem y. Então começa em 2,5. E o que é 0,5773? É o ângulo de inclinação dessa reta aqui, que é 30 graus. Então você não tem como achar y ou x aqui.
Você pode dar valores. Ou seja, se eu tiver X em 30, quanto que vai dar meu Y? Aí você consegue. Se eu tiver 60 em X, quanto que eu vou ter em Y? Se eu tiver 90 em X, quanto que eu vou ter em Y? Aí você vai montando a sua reta. Agora, você não tem como isolar Y e X aí nesse caso. Ah, tá. É porque eu quebrei cabeça aqui e não consegui de Então, jeito nenhum você também. monta a equação da reta fazendo a seguinte coisa. 30 graus é o ângulo de inclinação, que é essa tangente a menos 1 de 0,57, e 2,5 é a origem Y. Isso você consegue achar. O resto você vai por dedução. Se eu tiver esse valor de X, quanto que dá Y? Se eu tiver esse valor de X, né? Aí eu vou ter assim, X1, X2, X3, X4. Para cada um desses valores, eu vou ter Y1, Y2, Y3 e Y4. Então, é o ângulo de atrito interno, não é tensão de cisalhamento por tensão normal, não, né? Não, o ângulo de atrito interno é o ângulo intraparticular das partículas. É ele que define qual é a inclinação da reta. Entendi. Show? Sim. Questão número 9, então a número 8 é a letra C. Questão número 9, gente. Ao se avaliar a resistência de cisalhamento de um solo arenoso, a coesão é considerada igual a... Isso eu vou deixar para vocês responderem. 0. 0, com certeza. Você pega a areia na mão, você não pega um bloco de areia, você pega a areia, ela vaza toda na sua mão. Então, a coesão da areia, né, de um solo arenoso, ele é 0. Não tem nenhuma força de coesão. Questão número 10. A parcela de resistência ao cisalhamento de um solo, independente da tensão efetiva normal, provocada pela atração físico-química entre as partículas, recebe o nome de coesão, que é exatamente o que a gente está falando. Então, é o que? É a força que as partículas fazem umas sobre as outras nesse processo físico-químico. Então, vai demandar o quê? De que são feitas essas partículas e como elas se organizam. No caso das areias, como os grãos são muito redondinhos, eles não conseguem se interligar. Nas argilas, como os grãos são lamelares, que é desse formato aqui, os grãos eles conseguem se encaixar muito bem um no outro. Por isso que a gente tem coesão na argila e não tem coesão na areia. Questão número 11. Os solos de encosta frequentemente estão submetidos a tensões cisalhantes, né? Ou seja, a gente está aqui na encosta e a gente tem aqui os planos de ruptura que podem vir a ocorrer, que podem ser responsáveis por rupturas associadas a movimentos de massa, ou seja, deslizamento de terra, ou seja, quando tais movimentos apresentam grandes dimensões e atingem áreas urbanas densamente ocupadas, né, gente? Então, a gente tem aqui, ó, né? A gente tem aqui um vilarejo, né? Normalmente isso acontece muito em áreas de baixa renda, né? Que é uma ocupação desordenada. Então, o que acontece? Né? O evento das chuvas acaba, né, infiltrando, esse solo ele perde a resistência, esse solo ele rompe, né, e ele desliza. Então, é mais ou menos o que acontece. Os parâmetros de resistência que governam a estabilidade dos solos, ou seja, o que a gente precisa saber para evitar que isso aqui aconteça? Peso específico e ângulo de atrito? O ângulo de atrito, sim, né? Eu preciso saber o ângulo de atrito, mas o peso específico não me importa. Se o solo tem 18 kN por metro cúbico, 20, 21, 23, se ele tiver que deslizar, desmoronar, né, em função de algum evento, ele vai desmoronar, independente do peso específico dele. Tem nada a ver falar assim, se o solo tiver um peso leve, ele não vai desmoronar, se ele tiver um peso específico pesado, ele vai desmoronar. Não tem nada a ver. Então, a gente sobre as coesões. Coesão verdadeira e coesão aparente. Gente, coesão verdadeira, deixa eu só explicar o que é. Por exemplo, a coesão verdadeira é que o solo realmente tem. A coesão aparente é aquela que ele tem quando ele está úmido. Por exemplo, o castelo de areia é um ótimo exemplo. Quando a areia está molhada, você consegue montar o castelinho.
mas na hora que ela seca, desmorona. Então, aquilo é uma coesão aparente. Você acha que o solo tem coesão, mas ele não tem. Isso realmente não tem muita importância, a coesão aparente nesse caso. O que a gente precisa saber mesmo é a coesão verdadeira do solo e o seu ângulo de atrito. Então, vai ser a letra D, que vai ser a opção correta. Cadê o Ezequiel, gente? Que pediu para corrigir e vazou. Bom, questão número 12, gente. A compactação pode ser entendida como ação mecânica por meio da qual se impõe ao solo uma redução do seu índice de vazios. Isso vocês já sabem. Julguem os itens subsequentes referentes à compactação dos solos. Então, vamos lá. A compactação confere maior densidade dos solos, diminuindo a sua compressibilidade e aumentando a sua resistência. Perfeito. Né? A gente tira os vazios, diminui a infiltração, diminuindo a infiltração, a gente tem menos água no solo e dá mais resistência. Os parâmetros de compactação dos solos, ou seja, o teor de umidade ótima e a massa específica seca máxima, depende da energia de compactação adotada, com certeza. Quanto maior a energia adotada, maiores valores para a massa específica seca e menores valores para os teores de umidade. Isso, perfeito, isso vocês já viram bastante lá naquele gráfico. Ó. A gente tem lá o ensaio Proctor normal, o Proctor modificado, e aí a gente tem lá o teor de umidade, né, e a massa específica, ótimo. Para que um solo atinja as condições ideais de compactação, ou seja, teor de umidade ótimo e massa específica seca máxima, ele deve encontrar na condição saturada. Errado, ele tem que estar úmido, mas ele tem que estar na umidade ótima, ele não pode estar saturado. Senão eu não consigo passar com a máquina em cima, né, gente? É uma lama danada. Então aqui está errado. O fenômeno do solo borrachudo pode ocorrer quando se tenta compactar um solo com umidade acima da ótima. É exatamente o que eu estou falando. Você pega e começa a passar a máquina em cima da lama, vira esse solo borrachudo aqui que ele está falando. Então, isso aqui está certo. Então, o que está errado aqui é incorreto, o que se afirma em 3. Apenas a questão número 3 está errada. Essa número 13 aqui, gente, eu vou pular ela porque eu vou explicar o que é SPT na próxima aula, tá? Então eu não vou comentar ela, eu só vou deixar aqui, ó, que a letra A é a correta, mas depois a gente volta falando dela, tá? Não vou comentar ela agora. E a 14, né? Os materiais empregados na construção de uma barragem de terra compactada devem, em princípio, satisfazer as condições apresentadas, exceto uma. Vamos lá. Estabilidade permanente contra a ruptura, é óbvio, né? Então a gente não pode ter uma barragem que vai romper. Impermeabilidade suficiente, com certeza, principalmente no centro, né? Que é aquela camada impermeável, que tem que ser o centro, né? O núcleo da barragem. Insolubilidade dos solos consistentes? Sim, ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que os sólidos da barragem, eles não são solúveis em água, o que é óbvio, né, gente? Como é que você vai construir uma barragem com material que ele vai ser solúvel em água? Como é que eu vou atravessar o mar com um sorrisal na mão? Não tem jeito. Então, baixa resistência ao cisalhamento, errado. Tem que ter muita resistência ao cisalhamento, porque a gente não quer que o talude se rompa, né? E facilidade nas operações de construção, tá certo. Então, gente, a 14 é a letra D, D de dado, que está errada. Ok? O resto está certo. E a número 13 vai ficar para a próxima aula, porque eu vou trazer para vocês o que é um ensaio de SPT e a gente vai fazer os comentários, tá? Mas o importante é saber o quê? Que no ensaio de SPT, os parâmetros que a gente acha são o nível da água do solo, que é importante, a resistência, estratigrafia. O que é estratigrafia? É como é que é cada camada do solo, de que material que é, qual que é o peso específico, qual que é a coesão. O nome disso é estratigrafia. Beleza?
Pessoal, do que foi comentado aqui na aula de hoje, alguma dúvida que eu possa ajudar? Não? Fala comigo, gente. Esse ótimo. Diga. Tem, tem solo que ele não adere um com o outro, não, né? Tem, por exemplo, os solos arenosos, eles são muito difíceis de aderir um com o outro. Por exemplo, eu tô falando assim, tem uns meio, parece meio amarronzado, né? Ué, E eles são mais arenosos, ou eles têm muito silt, ou tem uns solos que são meio cinzentado, é esse que você está falando? é, Eles não têm muita coesão, entendeu? Então, para ele dar essa união contra o solo, ele tem que ter coesão. Se ele não tiver coesão, a gente não consegue fazer essa amarração aí de um solo com o outro. aí normalmente ele tira esse solo, nós estávamos fazendo um aterro numa fábrica uma vez lá, aí eles tiraram ele e puseram que solo amarelo, né? Exatamente. Você tem que tirar e aterrar com material bom. Ok? Que esse ó. Gente, olha só, a aula de hoje é isso, tá? Se ninguém tem dúvida, né? Se todo mundo copiou aí o gabarito direitinho, se entenderam a matéria, estão dispensados. Sextou então, senhor. Estou. Para mim, quintou. Então, por que você vai fazer as coisas amanhã? Trabalhar amanhã até 4 horas da tarde. Doido. Você trabalha com o quê, Xará? Eu ajudo meu pai, né? Nós trabalhamos com móveis. Ah, entendi. É, Aí que que esse bom. negócio de pandemia tá vindo muito pedido. Hã? É. Que bom, é. Que bom que estava muito pedido, pelo menos isso, né? A única coisa é que tá cansando muito, né? A sexta-feira agora é quinta. Domingo você dorme. O dia inteiro. Muito bem. Estão dispensados, viu? Alô, senhor. Bom final de semana. Você também. Boa noite, senhor. Boa noite.